pessoa, mas ser amigo durante a sua caminhada, estando ele caindo ou se levantando, sempre abraçando. Essa é a maneira de olhar de Cristo. Quando nós entendermos, como já estamos entendendo, e quando os outros entendendo, a ter esse foco, esse raciocínio, não de uma maneira forçada, ou como se fosse algo teológico, ou que fosse uma regra, ou se fosse uma questão ética ou moral, ou um escrito para ser seguido. Os mandamentos do 1º ao 10º, decorado. Não. Vivendo ele sem ter decorado um só. Tendo gravado nos seus corações o Evangelho da Graça, sem ter lido uma mensagem sequer. Entendendo ele quando foi falado, dizendo assim, mas eu já sabia disso. Eu já vivia assim, eu já fazia assim. Sem ter ainda conhecimento da letra. Um analfabeto, um iletrado, sem ter ciência ou uma faculdade ou curso superior, mesmo que isso tudo faça bem para o plano terreno. E nesse plano terreno, espiritualmente falando, tudo aquilo que contribui para o bem daqueles que amam a Deus, fazendo todas as coisas para o bem. Se vai se aperfeiçoar no estudo ou não, ou se vai ficar na simplicidade da sua existência aqui terrena, sendo dentro de uma oca de índio, ou dentro de um palácio, ou no condomínio fechado, ou numa chalana, ou numa cabana, em qualquer ambiente, quem se encontra com Cristo olha para as outras pessoas a mesma singularidade. Ele não vê a diferença do ser humano pela condição social, pela condição financeira. Olha-se para o ser humano em relação a um ente como ele é, uma pessoa que tem vida, que tem alma, que tem impulso, que tem coração, que tem sentimentos. Só que muitas vezes essas pessoas não conseguem enfrentar os seus problemas. E você que recebeu essa graça, que recebeu essa boa nova, e ela entrou no teu íntimo da tua alma, que tu consiga passar para esses fracos, esses que não entenderam, esses que não evoluíram espiritualmente, para que eles cheguem perto daquilo que você tem para eles. Simplesmente num abraço, simplesmente sem olhar com um julgamento, para que ele veja em ti aquilo que Cristo vê naquela pessoa que viu Cristo como espelho, e as pessoas vendo nós como espelho, que essa glória de Deus se manifesta para os outros como espelho, refletindo o amor, a pureza, a sinceridade nesse caminho a qual Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por Ele, sem entender Ele. Então, chegou em Cristo, quebra-se todos os problemas, os paradigmas, os choques de ideias, de preconceitos. Essa rocha que é Cristo é o firmamento da nossa existência. Ele é o começo e o fim daquilo que nós muitas vezes nem sabíamos lá no ventre da mãe, da nossa mãe, do nosso nascimento. Ao percorrer nossa existência num tempo curto que nós temos aqui, que a gente ande fazendo sempre o bem, sem olhar a quem, e se não pudermos fazer, já não fazendo algo para nem atrapalhar alguma outra pessoa, a gente até ajudando a estar a outra pessoa, desejando sempre o bem, aqueles que nos desejam mal. Hoje, ouvindo uma mensagem do Caio, ele somente repetindo coisas do Evangelho de Cristo. Como é que eu vou combater o mal? Com o mal? Não, com o bem. Como é que eu vou mostrar para outra pessoa que ele, sendo uma pessoa que odeia, eu odiando também? Como é que eu vou combater uma pessoa que está agressiva, eu sendo agressivo também? Aquela que quer me bater, eu batendo nela também. Claro que nós não somos bobos, a gente não é tolo, a gente está no mundo aí cheio de problemas, a gente conhece o comportamento da raça, do ser humano, das agressividades que existem, dos choques de ideias que também acontecem, do problema da criminalidade, a gente sabe como é que está, mas quem está exercendo funções, trabalhando em direções, em chefias, organizações, que está dentro de um governo, que está dentro de uma liderança, aí nós vamos para dentro da casa também, que a casa tem liderança, aí tem os filhos que têm os seus problemas, aí você vai combater aquele problema do teu filho,
da mesma maneira que eles têm aquele choque, você vai dar o mesmo choque? Não, você vai dar o choque ao contrário. O choque sempre é o contrário. Para sentir o choque, um corpo quente com água fria. Então um choque. Na ânsia da raiva, uma palavra de amor. Num desaforo, não falar outro maior. Eu vou ser o último a falar. Eu vou levar vantagem em cima disso aí. Haverá sempre a discórdia. Então, em todas as pessoas que tenham em si uma liderança dentro de casa, numa associação comunitária, num departamento, seja qualquer tipo de instituição, ele tem que sempre combater as coisas que acontecem do mal, apresentando o bem, o amor. Agora, não precisamos dizer assim, mas eu tenho que fazer tudo relacionado a Cristo. Se tu colocar alguma coisa que em Cristo se identifica com Cristo, não precisa dizer que tu é um cristão e que tu lê a Bíblia. Não precisa, está dentro de você. Então não precisa estar se manifestando de uma forma que alguém te coloca numa categoria que te chama para um grande congresso. Porque aonde ele vai, Deus opera. Porque Deus está condicionado àquela pessoa. Então a pessoa está muito pequena pensando nisso aí. Que Deus está condicionado ao movimento de uma pessoa que vai no ambiente, porque agora Deus vai operar, porque fulano chegou. Não é por aí. Deus estando em todos os lugares, mas principalmente dentro de cada um, Ele flora dentro de cada um, segundo o sentimento de cada um, consigo mesmo, para com os outros. E isso é notório quando nós vemos dentro de casa, na rua, na sociedade, em qualquer lugar, tu fluindo assim. Tu sendo a tua pessoa que tu é, aonde tu estiveres. Não usando a tua hipocrisia que Jesus falou no rosto, na cara deles. Vocês são hipócritas, vocês ainda não entenderam, porque vocês querem tirar coisas dos olhos dos outros e sabendo que teu olho está cheio de cisco. Então tu tira o cisco do teu olho, limpa ele primeiro, que tu conseguirás ver melhor para tirar o cisco do teu irmão. Então todas essas palavras que Jesus falou e que ainda fala e ecoa dentro dos nossos corações, esses ensinos, que a gente vai se alimentando a cada dia mais, entendendo Jesus na sua essência, na sua vida, vivendo em nós, fazendo morada em nós, porque nós somos esse templo do Espírito Santo e habita, aonde habita esse amor, essa graça. Tudo aquilo que nós talvez fazíamos muito errado, a gente não faz. A gente pensa, a gente repensa, a gente analisa, a gente filtra, a gente sossega, a gente respira fundo e a gente pacifica e fala palavras de bênçãos para as pessoas, mesmo aquelas que não pensam assim da mesma forma para nós. Porque se nós fizéssemos da mesma maneira que eles, nós estávamos precisando também ouvir de novo um ensino, entender novamente aquilo que já foi dito. Estamos colocando na mesma situação daquela pessoa que está nos magoando. Quando a gente entende que a outra pessoa não entendeu aquilo que nós já entendemos, nós vemos que uma pessoa precisa do remédio, que precisa do abraço, que precisa de carinho, que precisa de atenção, que precisa de amor, precisa ser transformada, ser quebrada e ser feito um vaso novo nas mãos do oleiro, assim como tratou conosco o Senhor, trata com cada um destes, para sermos sempre uma nova criatura, molduados, cheios de bênção, de amor e de pureza em nossos corações. Amém? Amém. Bom, Celso, você estava falando que tu estava com algum problema, teu filho está bem, está tranquilo? Graças a Deus está bem. Minha guria também melhorou. Que bom. Né, teve infecção, mas tá tudo Tá bem bem. agora, tá. Tá bom. As coisas estão Fluindo. fluindo. Que bom. E a vozinha? Tá bem, Tá bem? tudo bem.